Meus amores, como eu estou soltando os sonhos, agora eu vou soltar um versículo da Santa Escritura para vocês. Eu já dei um bom dia, eu vou dar de novo. Um bom dia a todos e bom trabalho para quem está trabalhando. Meus amores, eu vou soltar um versículo da Santa Escritura a respeito dos meus sonhos, né? Porque Deus manda para poder vocês saber que as coisas vêm de Deus, não vêm da gente. A gente não tem poder nem tem domínio sobre a mente da gente, não. Só o nosso Pai, sobre a respeito de sonho. Desde os antepassados, o nosso Pai sempre fala com o povo através de sonho. Agora que o povo fica meio assim, né? Fica não querendo acreditar. Mas o meu pai é o mesmo, meu pai não mudou, não. As pessoas que mudaram, meu pai não mudou, não. Meu pai continua o mesmo Deus de sempre, o mesmo pai maravilhoso, o mesmo pai que cuida, o mesmo pai que ama nós. Meus amores, por mim, eu passar o dia todo falando dele, porque ele é grandioso mesmo. O espírito do meu pai é grandioso. Meus amores, ó, é Jeremias 23, o versículo 28. Quer que meu pai fala sobre o meu respeito? Bora lá? Ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Preste bem atenção no que, é que meu pai está dizendo, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Meu pai está dizendo que é o quê? A pessoa que tem um sonho, ele é o quê? Um profeta. E ele está fazendo o quê? A pessoa que tem um sonho, conte o sonho. Então, meu pai está fazendo o quê? Ele está me dando uma ordem para me espalhar o sonho para vocês, para ser avisado antes do dia, entendeu? Mesmo, mas teus sonhos são sonhos de coisas que vão acontecer e são coisas ruins. Sim, mas meu pai está mandando um alerta. Se vocês se arrependerem, quem dera se vocês fossem igual o povo de Jonas, que se arrependesse e voltasse para ele, entendeu? Então, já li esse versículo para vocês. É só vocês comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia. Esse é o pedido que eu faço a vocês. Compre uma Bíblia e examine as Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? Ó, já soltei para vocês, já soltei para vocês. E o meu pai leu os pensamentos de vocês. Glória a Deus. Ó, vou falar algo com vocês aqui, deixa eu ver aqui. Como eu tô falando para vocês comprar uma Bíblia e vou falar o que Jesus mandou falar para vocês. Olha o que é que Jesus fala para vocês. Para cada um de nós. Ele já falou comigo, eu já comprei a minha Bíblia, né? Glória a Deus. Quer dizer, eu não comprei, eu ganhei, né? Jesus usou uma pessoa me deu uma Bíblia. Glória a Deus, né, meus amores? A gente tem que agradecer a Deus. Agradeça a Deus e agradeça essa pessoa, entendeu? Obrigada pela Bíblia que você me deste. Ah, e mais uma coisa. Fica nos pés de Jesus, não se afasta dele, não. Nós estamos bem pertinho de nós sairmos dessa terra para nós ir morar com o nosso Pai no céu. Ó, vou ler aqui, ó. É João 5 e o versículo 39. Olha o que é que Jesus disse para vocês, ao respeito do que eu estou conversando com vocês. Olha o que é que Jesus está dizendo, ó. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste de nela a vida eterna. Se tu não examinas as escrituras, como é que tu quer ir morar no céu? Jesus está dizendo aqui, ó. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste de nela a vida eterna. Ó, e são elas que de mim testificam. As Santas Escrituras é ela que fala de Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Vocês não examinam as Escrituras. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. E não quereis vir a mim para ter de vida. Por que que Jesus disse isso no versículo 40? Ó? E não quereis vir a mim para ter de vida. Você sabe por que que Jesus disse isso? Porque vocês não examinam as Escrituras. Porque vocês não olham, porque vocês não lêem. E Jesus já mandou, já deixou aqui dito para vocês, examina as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Entendeu, meus amores? Pronto, soltei essa parte aqui para vocês, entendeu? Agora eu vou soltar mais 2 sonhos para vocês. Meus amores, eu sonho com Jesus. Eu sonhei, meus amores, que eu estava dentro de uma casa, estava minha irmã, estava eu e estava Jesus, nós 3. A minha irmã, ela estava fazendo alguma coisa, eu não sei o que ela estava fazendo, eu sei que ela estava fazendo algo. E Jesus estava pregando o evangelho junto comigo. Eu estava pregando o evangelho aqui, Jesus estava pregando o evangelho aqui do meu lado. Aí nós dois passávamos um tempo pregando o evangelho. Garanto a vocês que não era um tempo muito grande, não. Vocês se alerta. Jesus está voltando. Aí, meus irmãos, eu e ele, nós ficávamos pregando o evangelho.
Nós passávamos um tempinho pregando o evangelho. E nós parava, eu e ele, nós parava. Quando nós parava, ele ficava uns 3 metros distante de mim. Aí eu via as vestes dele, linda, maravilhosa. Dos pés à cabeça eu via Jesus. Ai, meus amores, eu vi esse vestidinho dele, o vestido dele daqui de dentro, é um vestido vinho. Vinho e o outro é aquela capa grandona que ele usa até os pés. E o vestido dele também até os pés. O vestido dele até os pés e essa capa também até os pés. Aí, meus amores, eu vi aquela capa, é um begezinho, bege não, é um cinzazinho meio branco, assim, meio, uma coisinha, pronto, da cor das Santas Escrituras, dessas partezinhas brancas da Bíblia, dessas partezinhas brancas da Bíblia, é dessa cor. Então, meus amores, aí Jesus sumiu, ele se abaixou assim, como se fosse de lado para pegar alguma coisa. Ele se abaixou, na hora que ele se abaixou, ele sumiu. Aí eu fiquei assim espantada, né, porque ele tinha desaparecido. Quando ele apareceu para mim no sonho de novo, já foi todo de branco, com aquelas vestes de branca igual lã. Branca assim, chega aquele branco assim, chega dá para ver assim meio transparentezinho por dentro. Jesus muito lindo, muito maravilhoso. Aí ele apareceu para mim, mesmo assim na minha frente, né? Aí ele chegou e disse assim, nos meus pensamentos, tu me espera que eu vou voltar. E eu fiquei aguardando ele, eu fiquei esperando Jesus no sonho. Eu só assim, tá certo. E fiquei esperando Jesus, aguardando Jesus voltar. Aí, meus amores, eu me acordei. Aí, quando eu me acordei, eu me deu uma tristeza, porque eu não fiquei esperando por ele. E quando eu me levantei, né, eu fui no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris. Eu disse assim, Jesus apareceu de noite para mim no sonho e agora ele me mostrou uma aliança. Ele mostrou o arco-íris, é uma aliança que Jesus tem comigo, de estar pregando o evangelho comigo até o último dia. Aí, meus amores, eu gostei. Aí eu disse assim, eu não estou mais só não, Jesus está comigo. Ele me deu esse privilégio de mostrar para mim que estava pregando o evangelho comigo. Por que eu vou dizer um não para Jesus? Jamais. Prego o evangelho de dia, prego o evangelho de noite, mas ele, que eu não quero deixar de maneira nenhuma a presença dele se afastar de mim. Eu estou pregando o evangelho, Jesus está aqui do meu lado. Se eu parar de pregar o evangelho, ele vai se afastar de mim. Então, eu não quero isso. Eu quero ele mais eu quero a presença dele. A presença dele me traz paz, me traz alegria, me traz amor. Então, se eu quero ele juntinho de mim. Meus amores, eu amo vocês, já soltei esse sonho, né? Deixa eu soltar mais um. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava na beirada da praia. E meus 2 filhos estavam comigo. Eles estavam dentro do mar, tomando banho na água. E o mar, eu estava lá na beirada da areia, né? E meus filhos estavam dentro da água. E eles estavam tomando banho. Tinha outras pessoas também tomando banho dentro da água. E tinha umas pessoas em pé fora da água, tinha umas pessoas na barraca. E eu estava lá olhando, né, para as pessoas, né? E olhando para os meus filhos. Aí quando eu olhei para os meus filhos, o mar começou a entrar para dentro. Começou a entrar para dentro, descobrindo a terra. Quando eu vi aqui dali, eu me apavorei, eu entrei em pânico. Aí eu peguei e disse assim: meu Deus, o mar tá entrando. E o mar entrando, e o mar entrando, e o mar entrando, e descobrindo aquele buraco de mar, e eu me apavorando. Aí eu cheguei, fui lá perto dele: bora-se embora, bora-se embora. Você está vendo o que é que o mar fez? Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora-se embora. Aí meus filhos me escutaram, né? E nós saímos. Quando eu tava saindo da praia, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi aquelas pessoas tudo normal, tudo quietinha, tudo paradinha. Parece que não estava vendo nada, parece que nada ia acontecer. Aí eu peguei e disse assim: quando o mar voltar, vai matar tudinho, não vai sobrar um. Bora-se embora. Aí eu vim embora. Quando eu cheguei na minha casa, eu vi um olho bem grandão, em cima da minha casa. Aí eu encontrei esse olho, que é um anjo. E eu encontrei esse olho que está escrito na Santa Escritura que ele é um anjo e o meu pai está sentado sobre ele. Então, assim, meus amores, aí eu fiquei maravilhada, né? Que a gente tem proteção de todos os lados, é proteção de Jesus, é proteção dos anjos, é muito maravilhoso. E, meus amores, entreguei para vocês mais esse sonho. E depois eu vou fazer outro vídeo para soltar para vocês outro sonho, que é o sonho de uma grande destruição que Jesus apareceu para mim. Nesse sonho, Jesus apareceu para mim, ele estava em cima da minha cabeça, assim, com as sandálias dele. Só que ele estava no alto, assim, um metro, não, uns 10 centímetros longe da minha cabeça. Só que assim, de frente para mim, né? Meus amores, vou soltar para vocês esse sonho em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, ele fica bonzinho de eu soltar na internet. Porque quando eu faço um vídeo muito grande, fica ruim de eu soltar na internet.
E esse sonho eu tenho que soltar todo dia, porque é um sonho de alerta para vocês. Deus está falando e já tem escrito aqui. Eu vou soltar esse sonho e ainda vou soltar o versículo, que Deus vai acabar com a costa do mar inteira. Deus vai acabar com a costa do mar. Tem escrito nessas todas as escrituras. Aí quando eu peguei esses dois sonhos, eu me apavorei. Quando eu olhei esses dois sonhos, que eu olhei que estava nas Santas Escrituras, eu entrei em pânico. Por quê? Porque isso vai acontecer. Isso não tinha acontecido ainda não, que Deus vai acabar com a costa do mar. E quando eu peguei esse versículo, o conselho que eu dou, aceita Jesus, caminha com Jesus. O caminho é Jesus. As pessoas que vão escapar é aquelas que estão nas montanhas, nos altos, elas vão escapar. As que não estão, elas não vão escapar. Vão morrer todas. Se estiver com Jesus, então, se estiver com Jesus, subirá com Jesus. Se não tiver, vai perecer e vai, né? Então, meus amores, o conselho que eu dou a vocês, aceita Jesus antes desses dias. Esses dias já estão para acontecer, essas coisas estão para acontecer. Os terremotos tá aí. Esse aí talvez vai ser o Leviatã, porque também no livro do Apocalipse está dizendo que quando Jesus vir, um anjo vai botar um pé no mar e outro pé na terra, lá em Israel. Que é justamente quando meu pai vai afundar aquela blasfêmia que tem lá contra o meu pai vai descer ela ao mais profundo do abismo. Então, meu pai vai descer ela para o mais profundo do abismo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que abrir a terra para poder consumir ela lá para o mais profundo do abismo, igual ele está dizendo nas Santas Escrituras. Como é que ele vai fazer isso? Tem que abrir a terra para poder ela descer para baixo. E em cima dela vai ficar as águas, como Jesus está falando aqui nas Santas. Meus amores, está tudo escrito. Quando eu vou ler para vocês, vocês vão ficar de boca aberta. Os meus sonhos, junto com as Santas Escrituras. E eu ainda não tinha pegado isso. Isso aí vai ser o dia do Senhor. Que também Jesus disse. No dia que eu tive esse sonho, meu pai quis que eu postasse esse versículo que tem lá nesse livro. Eu vou postar para vocês esse versículo, ainda vou postar o restante que está escrito sobre a costa do mar, que o meu pai vai acabar. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Por que Deus vai fazer isso, Meire? Por causa do pecado. Porque desonraram, quebraram a aliança que eles tinham com o meu pai e ainda blasfemar. Além dele quebrar uma aliança, eles ainda transgrediram a lei que o meu pai deixou. Meu pai deixou uma lei, os mandamentos. E eles transgrediram a aliança que eles fizeram com meu pai, ainda transgrediram a lei. Quebraram a lei, né? Então, grande motivo para o meu pai chegar e fazer isso, né? Motivo grande de sobra. Para a ira do meu pai se concretizar na terra. Quem dera se ele se arrependesse, né? Quem dera se ele se arrependesse, se ele mesmo quebrasse o templo e botasse por terra e se vestisse de roupa de saco e pedisse perdão a Deus. Mesmo quem são esses povos? Meus amores, é o povo que está em redor de Israel ali. Israel também. Tá tudo por ali pertinho. Só que eu não vou falar quem é não, porque na Bíblia não está dizendo quem é, mas eu sei quem é. É a Babilônia que está escrita na Bíblia, a Babilônia. Então, meus amores, beijo, tchau, amo vocês. Eu vou fazer um outro vídeo e vou soltar para vocês. Quando isso acontecer, se vocês tiverem para ver, vocês vão ver. Não, o que ela estava falando era verdade. Pois então, porque o meu pai me revelou Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele apareceu para mim me mostrando. Ele apareceu justamente para alertar vocês ao arrependimento, mas as pessoas não se arrependem, endurece cada vez mais o coração. E aí que vai vir o castigo em dobro. Então, beijo, amo vocês, fui.